Bom, então ontem, né, nós continuávamos com as informações a respeito de gestão da qualidade e nós verificamos, né, que a implantação de um programa bem conhecido nosso, de origem japonesa, né, ele era muito útil para quando nós tivéssemos aí objetivos, né, de organizar o nosso ambiente de trabalho. Mas meramente organizar? Óbvio que não, né, gente? Nós tínhamos lá o objetivo não só de manter essa organização, mas que essa organização fosse algo que chamasse a atenção aí do nosso público, fazendo com que nós conseguíssemos vender melhor o nosso produto ou serviço por aquilo que a gente conseguia transmitir, né, de ideia aí em termos de qualidade. Verifica-se que, para todos os segmentos, quando nós temos um ambiente de trabalho organizado, limpo, asseado, fica muito mais fácil, né, que as pessoas consigam fazer, né, uma melhor propaganda, né, daquilo que estão comprando da gente, do que com qualquer outro motivo, né? Quando nós temos aí uma falta de organização na modelagem do nosso trabalho, de maneira que se mostra desorganizado. Isso é nítido, tá? Quando nós estamos aí, por exemplo, em um setor alimentício. Não queremos, né, ficar dentro de um local onde esteja mal higienizado, mal preparado, né, o condicionamento dos alimentos, enfim, isso nos transmite algo muito ruim, algo que nos deixa ali, né, pensando se está legal ou não, né, aquela situação onde a gente está fazendo algum tipo de refeição. Então, mostrando, né, que aquilo que a gente vê, que a gente enxerga, vende muito bem aquilo que a gente está produzindo. Então, por isso, né, um controle de qualidade total. Fazer com que seja passado aí um pente fino, né, como a gente diz no ditado, naquele produto ou serviço, para que não haja enganos, para que não haja devoluções, né, que não ocorra lá reclamações, né, que a ouvidoria das empresas é algo, né, que de fato funciona aí justamente, né, para que se diminua aquela propaganda negativa, né, que é o boca a boca aí que o cliente mesmo faz. Bom, dentro do processo de gestão aí do 5S, o que vocês lembram aí para a gente fazer um apanhado, né, do que a gente viu ontem, já que faltou energia? Quem se arrisca? Seu Pedro, quem sabe? Rafa? Estava em aula. O 5S é tirar o material que não vai ser mais usado da área, manter ele e varrer ele, manter ele limpo, até mesmo porque às vezes tem visita dos clientes, né? Aí fica complicado o cliente chegar e ver uma área suja, cheia de materiais que não vai ser mais usado, né? E até mesmo para evitar acidentes também, né? Isso, o objetivo do 5S não é só vender, né, o produto ou o serviço, né, mas também deixar o ambiente de trabalho, né, mais agradável, reformular aí as relações interpessoais, né, dos funcionários, até mesmo com a gestão da empresa, né, valorizar o ser humano que está ali dentro, né, e as normas de segurança. Nós vamos ter maior qualidade, maior produtividade, né, e, por consequência, melhor segurança e saúde ocupacional, né, relacionada aí ao nosso trabalho. Nós ontem discutíamos até, né, quando faltou a energia aqui para a minha casa, a respeito da questão, né, de uniformização, né, porque uma vez que o nosso ambiente está limpo, a gente destoa, né, se não estivermos aí asseados, né, com um uniforme bem inspecionado aí para trabalhar, e aí vocês citaram N situações, né, que ocorrem na prática que não condiz com esse programa.
Bom, vamos falar hoje da implantação desse programa. Como que é importante começar certo essa implantação? O que vocês entendem como uma técnica de implantação de um programa qualquer? Aceito sugestões e as aguardo, por sinal. Quem se arrisca? Gente, estão escutando? Sim. Ah, tá. O que vocês entendem como um ato de implantação desse programa? O que nós podemos apontar? Quando a empresa quer se enquadrar numa norma, tipo uma ISO 9001, ela tem que se enquadrar já certo, né? Fazendo 5S, colocando identificações em todos os materiais, em todos os locais, salas, e aí por fim. Isso. Aí vai, eu acho que a partir da implementação de querer entrar num programa tipo o 9001, 14.000 e alguma coisa aí. Isso. Perfeito, Rafa. Isso aí. A empresa ela quer algo maior. Aí ela vai propor, né, o programa 5S. Eu diria que o primeiro passo para uma boa implantação do programa é, primeiramente, a sensibilização das pessoas com respeito ao programa. Por que eu digo isso? É preciso que haja vontade da administração da empresa, né, e que se comprometa com o gestor do programa, né, os funcionários que ali vão trabalhar para desempenhar a implantação desse programa e depois, né, a sequência deste. Então, como é que vai ocorrer isso? Primeiro, ninguém vai chegar na empresa, né, e dizer de hoje para amanhã que estará sendo implantado amanhã o programa 5S. Não. Primeiro haverá uma conversa, uma sensibilização, vai ter que ser promovido, né, conversas ali, pode ser até no DDS, pode ser em outras situações ali, as quais favoreça, né, a relação interpessoal entre o gestor que vai implantar esse programa com a base ali, né, da empresa, aquela que faz a empresa funcionar. Bom, primeiro que quando há essa sensibilização, essa ideia, né, acontecendo para implantação desse programa, depois eu diria que deve haver a definição de quem será este gestor. Esse gestor pode falar, se cria um grupo de auditores, né, para auditar esse programa, né? Exatamente. Nós vamos ter que chegar ao ponto de ter uma estrutura que vai promover, né, a implantação e a sequência do programa. Então, esse gestor ou comitê central, né, eu diria que todos vão se reportar ao gestor, porque assim funciona, né? A gente se reporta sempre a uma pessoa, mas vai ter que haver aí um núcleo, né? Pessoas que estão lá aptas, né? E que tenham vontade de trabalhar com esse tipo de atividade. Então, primeiro passo, né, para esse gestor ter êxito dentro do seu comitê, do seu núcleo, é ele ter a capacidade de liderança. Por que isso é importante? Liderança e conhecimento, né, gente? Duas qualidades que ele tem que ter. Quero saber de vocês, por que a importância disso? A importância de dar um norte, né, para aquelas pessoas, né, para não ficar todo mundo perdido dentro do programa. Perfeito. Gente, sempre que a gente escolhe alguém para ser um líder de uma equipe, não só dentro deste programa, né, mas dentro de qualquer função. É bom para vocês ter um chefe ruim? Eu diria que é péssimo. Uma pessoa descapacitada, com falta de conhecimento,
que está na função porque caiu de paraquedas, ela não desempenha um bom trabalho. Talvez nem porque ela não queira, mas porque ela não sabe. E então, dentro do mundo da gestão, seja a gestão em qualquer âmbito da produção, da qualidade, não importa. Nós precisamos de um líder que seja fidedigno, né, com os conhecimentos técnicos. Então, um líder ruim põe em xeque a equipe, e vice-versa, né? Também uma equipe toda ruim também pode colocar aí a cabeça do líder a prêmio. No caso daqui, que nos interessa hoje, né, que é a da implantação do programa, nós verificamos o quê? Que este tipo de programa precisa ter um conhecimento, esse gestor, né, que vai acompanhar essa equipe, né, que vai ser os auditores, como o Rafa falou, precisa criar uma estrutura para implantar o programa, elaborar um plano de diretrizes, treinar os líderes, né, que vai auxiliar ele, e ele vai ter que fazer aí uma promoção integrada, né, desse programa. O que significa isso? Que até para montar um programa, né, de qualidade, de gestão da qualidade, a gente precisa de um plano, de um planejamento. E ele tem que ser estratégico. Ele tem que ser um plano bom, um plano viável, né? E que, quando dê qualquer alternância aí dentro desse plano, que a gente consiga, então, fazer, né, as coisas acontecerem de uma maneira talvez diferenciada, mas que ainda assim aconteça. Bom, uma vez feito isso, o que é preciso para dizer que eu vou fazer a implantação desse programa? O que vocês acham que é preciso? Criar a documentação, né? Criar a documentação. Gente, isso aqui é muito parecido com o que vocês vivenciam, né, diariamente, porque normalmente nessa etapa que a gente já tem aí na nossa caminhada profissional, já está implantado, né, estruturas aí de controle e de qualidade, né? Nós vimos sempre as auditorias, porque isso já aconteceu em algum outro dado momento. Mas a implantação disso para uma empresa nova, por exemplo, é muito similar ao que se faz com uma CIPA. O que acontece quando a gente está lá formando uma CIPA de uma empresa? Preciso de um anúncio oficial, não é isso? Sim. Sim ou não? Sim, isso aí mesmo. Sim, isso aí, né? Vai ser anunciado oficialmente a todos da empresa. Quando eu digo todos, é desde a pessoa que está terceirizada, por exemplo, na portaria, ou aquela que está lá fazendo o jardim, mas ele compõe a empresa, todos vão ser avisados que vai ser implantado um programa, que é chamado 5S. A decisão não pode ser restrita àqueles que convêm. O nosso gestor, né, vamos supor, a Escola GP Machado, decidiu implantar o 5S, avisou a Viviane e vocês aqui, porque vão ser os auditores do programa. Não avisou as outras turmas de mecânica, nas outras de eletrotécnica, as outras porque não são as pessoas que participarão dessa comissão. Está incorreto isso. Seria incoerente e imprudente. Tudo aquilo que um gestor não pode ser, que é imprudente. Por quê? Porque quando monta-se algo desse tipo, a gente quer êxito. E o êxito é justamente primar por qualidade do serviço e do produto que nós estamos entregando ao nosso cliente. Quando as pessoas não sabem que mudaram algumas regras, elas ficam sem a obrigação de praticá-las, porque elas desconhecem. Então, o programa tem que ser avisado a todo mundo. Esse anúncio pode ser feito através de uma carta aberta,
aquele anúncio, né? Aquele aviso lá que se põe, que se repassa, né, para todos, de uma cerimônia, como eu havia falado antes, né? Pode ser lá uma conversa, um ciclo de palestras que a empresa está promovendo. Tem empresas aí que têm a CIPAT, né? Acho que quase todas, né? Pode incluir isso aí dentro de uma reunião desse tipo, e sempre vai ser enfatizado a importância, né, que vai ser isso para a empresa e para os colaboradores, né? Em um segundo momento, a adoção, né, desse tipo aí de conceito, que é da instalação, né, a promoção aí dos programas de qualidade. Então, uma vez feito isso, está institucionalizado que vai haver a implantação deste programa e que todos, então, estão aptos a participar desse novo modelo, né, dessa modelagem aí, dessa implantação. Bom, segundo passo, uma vez que está avisado, já sei que o meu gestor vai ser o seu Pedro, por exemplo, e que nós todos aqui fazemos parte desse comitê. O que nós precisamos agora nesse segundo momento? Passar pelo treinamento. Treinamento. Então, esse treinamento, ele vai ser feito, né, através da bibliografia que a gente conhece, através de um palestrante, de uma pessoa que já está mais instruída, né, e promove isso. Existem até empresas, né, que são focadas, né, em ajudar, em auxiliar a esse tipo de estrutura, né, ser montada, e também por visitas em outras instituições. É possível? Claro que sim. Nós conseguimos ver o nosso vizinho e ver como que ele funciona bem dentro do programa. Quais os pontos fortes dele que ele ficou tendo esse programa. E conseguimos também ver o que ele tem de ruim ainda praticando, mesmo com o programa. Então, essas visitas, né, eu diria que também seriam salutares serem, né, enquadradas aí dentro do processo de treinamento, né, que essa gestão, que essa gerência aí vai ter, para que o programa tenha realmente um êxito, né, que é o objetivo maior aí de ser implantado. E quanto ao plano? A elaboração do plano que nós vamos ter para as diretrizes, né, que nós vamos seguir dentro do programa. O que ele deve conter? O que acham? Ele tem que ter todos os objetivos que a gente precisa. E estratégias também, que é o plano B, né? Eu quero deixar a fábrica nessa modelagem. Mas eu consigo? Talvez seja um pouco complicado com a estrutura que eu tenho hoje, com as pessoas que eu tenho capacitadas, né, para isso hoje em dia. Mas qual é a minha estratégia? Vou chamar alguém de fora para me orientar? Para orientar tais pessoas, para botar a mão na massa comigo e me ajudar a fazer acontecer? Quais são os meios que eu vou utilizar para chegar nesse objetivo? Então, esse plano, né, ele tem que ter ali tudo que eu preciso para me condicionar dentro do programa 5S. Lembrando, né, que esse programa sempre vai visar o descarte total daquilo que não me serve mais, tudo que eu não uso, que eu não preciso, eu vou fazer um descarte. Esse descarte vai ser feito de maneira ordenada, não vou jogá-lo, né? Não tenho na minha central de resíduos, ou então vou deixar aqui como se tivesse um acumuladão, né, na central de resíduos, e aí se vire, né, quem vem buscar para separar. Não, gente. Todo o descarte que foi feito, né, nós já vimos isso, terá que ser com responsabilidade, com coerência, né, com bastante perspicácia, porque isso tudo vai ser agregado nesse plano, né? Vai ser explicado o que está acontecendo,
né? E o que a gente se desfez, até para nós termos os parâmetros. Antes nós éramos assim, agora estamos assim. Então, nós precisamos ter esse entendimento e fazer com que isso ocorra de uma maneira ordeira, inclusive, né, quando estamos aí nos desfazendo. Então, para chegar naquela fase ali da organização total, né, que é manter o plano, nós temos uma responsabilidade toda, né, dentro aí do processo. Bom, o treinamento, né, que outra fase da implantação do programa seria o treinamento da média gerência, né, e dos facilitadores. Então, ele vai visar o quê? O compromisso, né? Aquilo que o gestor precisa fazer sempre, né? Quem trabalha com gestão, entre as pessoas que estão lá com a mão na massa efetivamente e aqueles que estão no meio da nossa pirâmide, né? Que é a média gerência. Então, essas pessoas, né, elas vão ter um compromisso, né, com a execução desse programa, né, da elaboração dele, assim como treinar todos aqueles que estão ali sob os seus cuidados, dentro da operação do processo. Então, eles também precisam ser bem treinados. Neste caso do treinamento, eles não são vistos ali como gestores, né? Eles são gestores de outros pontos de vista. O gestor de elétrico, o gestor de mecânico, o gestor lá da instrumentação, enfim, não sei. Mas aqui dentro eles vão ser treinados iguais a todos, para que então ele também consiga ser, né, um supervisor, né, alguém ali que está inspecionando diariamente, né, esse plano aí de gestão. Bom, vai ser formado comitês locais, é outro aspecto aí, né, da implantação do plano. Esse comitê ele vai ter uma função muito básica, né, que é promover o 5S ali dentro do seu local de trabalho, da sua sala, né? Então, esse comitê também vai estar auxiliando, né, essa média gerência. Então, com o maior conhecimento que se possa ter, né, a respeito já sobre o programa, né, a implantação aí do 5S, os comitês locais eles vão poder orientar e conduzir, né, todas as pessoas aí, seus colegas de trabalho, né, durante a implantação do programa. Então, conforme o Rafa havia falado, né, vai haver... Como é a palavra que tu usou, Rafa, que eu esqueci? Tu não usou o termo comitê, né? Comissão? Auditores, né? Auditores, né? Isso. Então, esse comitê, essas pessoas desses comitês nada mais vão ser do que esses auditores, que vão lá, cada vez mais núcleos, né, pequenos núcleos de pessoas sendo treinadas para que elas possam levar a conhecimento de todos, né, o que está sendo desenvolvido. Isso é claramente visto que é necessário, porque parece contraditório a gente falar que tem um treinamento de média gerência, que já são os nossos gestores por natureza, mais a formação de pequenos comitês locais e treinamento, né, desses comitês aí, para que se possa difundir o plano. Parece que é muita gente como gestores do plano, mas é assim mesmo que tem que ser. Precisa existir aquele núcleo, né, que está diariamente na fábrica, mas precisa aquele que cobre os turnos, concordam comigo? Sim. Sim, né? Então, fábricas aí que funcionam 24 horas por dia, elas têm trocas de turno, algumas que eu conheço aí são turnos de 6 horas, outras já estão em turnos mais longos, né? Não sei como é que é o caso de vocês, mas essas pessoas também necessitam do conhecimento. Elas também necessitam saber o que está acontecendo, né, diariamente aí, enquanto ela está lá trabalhando à noite, por exemplo, na fábrica. Então, precisa, né, ter alguém deste turno, né, de cada um desses turnos, que vai pertencer a um núcleo, né, para que leve isso para o seu setor. Então, o setor de mecânica lá tem um líder, né, um capataz, uma pessoa que lidera o turno dele, não importa se ele está das 6 da manhã ao meio-dia, né, supondo, ou vice-versa, mas essa pessoa vai ser treinada, né, por alguém durante esse período, né, que ele está ali num turno, para que ele consiga
levar o conhecimento também para os seus colegas. Então, mostrando a importância, né? Não é uma brincadeira quando se resolve fazer a implantação de gestão de qualidade. Parece fácil, porque a gente, quando olha, é 5 quesitos, né? Eu vou descartar, eu vou organizar, eu vou limpar, eu vou... Gente, depois, na hora, a gente vê que é muita coisa, porque no papel é tudo muito fácil, né? Mas a implantação, a conscientização das pessoas também, né, para isso, é algo bastante maçante, né? Precisa de muito treinamento, né? Para que então se consiga fazer. A sugestão da bibliografia, né, que o dia da implantação seja um dia festivo, né, que as pessoas possam aí ter uma integração, né, se conversarem, analisarem, né, o sucesso da implantação, como foi feita, né, porque assim as pessoas se sentem integradas, né, ao plano. Não sei se normalmente acontece isso, e também não sei, até vou perguntar para vocês, o que está ocorrendo nas empresas quando tem esses treinamentos. É um dia festivo ou é um dia maçante? Na empresa que eu estava, ocorreu o treinamento e daí teve uma confraternização ali com salgados e coisa e tal. Perfeito. Isso é o que a bibliografia de gestão fala. Esse dia tem que ser festivo, pode ser café da manhã, pode ser um almoço todo mundo junto, pode ser uma gincana, palestras onde tu possa também expor tuas ideias, enfim. Mas a gente sabe... Oi? Quem falou? O seu Pedro. Geralmente, o 5S, ele é de segunda a sexta. Aí se junta muito resíduo no sábado e domingo, né? Aí fica complicado, porque o negócio de resíduos, a central de resíduos só funciona de segunda a sexta no horário administrativo ainda, né? Pelo menos na Timar que eu trabalhava assim. Aí durante a final de semana que eu trabalhava, juntava muito resíduo, né? Aí chegava de manhã, era aquela segunda de manhã, era a gente batendo foto e levando para a comissão, dava uma hora para fora. Esse 5S tem que ser muito bem elaborado, não é só chegar e implantar de qualquer jeito, né? Aí, o que eu diria? No meu ponto de vista, eu sei que normalmente as centrais de resíduos elas funcionam de segunda a sexta, mas aí é uma questão também de segurança daquele material que tu tem ali descartado. Por que segurança se na nossa cabeça é um descarte, logo é lixo? Porque aquele material, conforme eu já disse algumas vezes para vocês, ele é uma responsabilidade do gestor. Tu informa esse material, né, no site do governo, aonde tu está dizendo que tu tem X metros cúbicos, né, de tal material, ou de outro, ou de resíduo sólido, líquido, enfim. Então, tu está dizendo, e isso tem que ser comprovado na hora da retirada. Muitas vezes, né, a central assim, alguém pode fazer uma reutilização de algo que já está no descarte, por consequência, computado. Pode ser isso. Pode. Mas também acho que deveria existir um outro local, já que ocorre isso que o seu Pedro está falando, a fim de que as pessoas tenham uma destinação para o seu resíduo nesses momentos. Como vai ser, né? É fim de semana, tá, mas fim de semana, se eu estou produzindo, mas aí eu vou produzir sem lixo, sem resíduo? Mas isso aí foi uma falha, já foi uma falha na implementação do programa, né? Pode ser que seja uma falha na implantação do programa, mas o programa, se tu for analisar, ele não manda tu fechar a central de resíduos, né? Então, por isso mesmo, se ele está fechando na sexta-feira, já era para ficar sim, aberto, tá. né? Tá, perdão, Rafa, eu não entendi a tua conotação da pergunta. Tu está falando da implantação neste caso, né? Nesse caso, Isso, tá, não, desculpa, eu levei em conta. Se o fim de semana está ficando fechado, o fim de semana está ficando fechado, daí chega na segunda-feira, tá um acúmulo de resíduo. E aí começa a tirar foto para dar ibope lá no comitê. Exatamente, exatamente. Sim. Mesmo.
Sim. E uma coisa, né, gente, que dentro da qualidade, se a gente for ver, todo o processo gerencial não funciona quando a gente quer ver o circo pegar fogo. Essa empresa que eu estava trabalhando aí, eram os gestores, né, cobrando, tá, da liderança, Tá. E aí, acima dos gestores, tinha uma empresa de auditoria, que cobrava o gestor, entendeu? Sim, entendo. Aí sim, tinha uma moça lá que dava palestra sobre não pode derramar diesel no solo, que contamina, Não, não não sofre pode. água, que vai para o saco da mangueira. Ela dando palestra, né? Aí só te fazer uma pergunta, então. Eu trabalho no super, na época eu trabalhava no super. Pô, isso fazia uma arata ali, que é o seguinte, dá no mínimo 50 centímetros de ácido direto no solo. Isso aí não contamina o solo? E ela assim, mas onde é que fica isso? Tipo, perto da central ali essa subestação. Mas eu não sei onde é. Acabou a palestra. Acabei com a palestra. Seu Pedro, senhor Aí ela disse, polêmico, hein? não, só perguntei, né? E, pô, se não pode derramar óleo diesel, com certeza, no chão. E como é que chega a ter meio metro de ácido sulfúrico direto no chão? Aí pode. Tinha que fazer amarate na volta com adubo para não sair para a rua, né? Porque às vezes saía para a rua Sim. também, para as valetas, entendeu? Aí eu perguntei para ela, mas eu não sei onde é. Eu digo, não, mas eu te mostro onde é, ali lá da subestação, ali na frente da oficina, que fica o super ali. Eu tenho que ver isso aí. Depois não, só tô fazendo uma pergunta. Aí acabou a palestra. Esse tipo de coisa, às vezes, acaba a reunião. Eu fiz uma coisa parecida com o senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ali, assim, é água com ácido, entendeu? Então, é um diluidor. Então, vem uma linha de ácido, uma linha de água, emissão de diluidor. O que tem que fazer? Tu tens que abrir primeiro, né? No caso, vinha a rocha, para depois tu abrir a linha de ácido e água, entendeu? Para quando cai a rocha, Entendi. já cai direto o ácido concentrado na rocha. O que eles faziam? Tinha operador que ligava primeiro a linha para depois ligar a cisteira para a rocha. Aí se perdia muito de ácido no chão. É por isso que acontecia isso aí, entendeu? Por isso que Mas aí acontecia. não contamina. Pô, Não mas contamina, aí o só. senhor precisava ter terminado com a fala da moça? Aí não Não, dá, só né? perguntei. Só perguntei, né? Então, Argumentando. mas isso mostra o quê? Uma falha de implantação no programa. Alguém estava mal treinado, ou o funcionário não entendeu como operava o seu setor, pode acontecer, né? A gente não é obrigado a saber tudo, ou ele não foi bem treinado, né? Alguém falhou, ou ele fazia por gosto. Bom, aí se ele fazia por gosto, ele não está com um sentimento bom com relação à empresa. Cabe, né, à empresa entender os motivos. Esse tipo de coisa a gente mostra as falhas, né? Aonde a gente tem aí falhas. Essa situação de diesel, o derrame de diesel, né, no solo, vocês sabem que é crime. Não é não pode, porque não pode, eu não quero. Não. É que tipo de crime? Ambiental. Ambiental. Significa que crime ambiental, ele é, em tese, inafiançável, né? Sim, Multa faraônica. isso mas na época a Timac largava o ácido junto com água na lagoa, entendeu? Aí eles bateram foto, tipo, o meio ambiente bateu foto e constou que a grama estava toda queimada naquele quando Na... não valia tudo queimado, Sim, né? Imagina. entendeu? Né? Aí deram uma baita multa para a Timac, né? Aí tiveram que fechar aquele córrego ali que eles largavam, aquela valeta que eles largavam direto na lagoa, né? Entendeu? Aí deram uma baita Sim. multa. E esses crimes, né? As multas são muito grandes, né? Às vezes, claro, para uma empresa facilita, né? Mas para uma pessoa menor
É mais fácil tu cumprir a legislação do que tu tá te incomodando com isso, né? É um crime ambiental, isso se te pegam no ato da prisão, né, para as pessoas que tomam a liderança, então muito cuidado. A gente toma muito cuidado com esse tipo de coisa. Em obra, por exemplo, né, é comum, a gente não tem como fazer o abastecimento, né, dos maquinários. Tu está no meio de um campo fazendo uma estrada. Tu vai ter que levar o diesel e a bomba para o cara abastecer a máquina dele. Tu não tem como trazer, né? Cada vez que precisa num posto de gasolina, numa prancha, sei lá, 2, 3 retos escavadeira e outras tantas máquinas, rolo, enfim. A gente sabe que existe, mas isso é previsto dentro da nossa licença ambiental. Mas aí não usa bacia de contenção? A gente usa, né, seu Pedro, normalmente, o que é proposto? Coloca silona, né, para que nada contamine o solo. Não, agora eles inventaram, é um plástico duro que ele vem todo enrolado, aí tu abre e ele fica uma bacia de contenção. É bem mais prático. Sim, a gente usa alguns subterfúgios, né, para que isso não ocorra, mas na prática, a nossa licença sempre tem que dizer que a gente tem maquinários e eles precisam ser abastecidos no local. E aí, então, que vem esses problemas todos, porque no momento que tu informa isso, tu também está passível aí de que haja uma fiscalização bem mais efetiva, né, para ver se está se cumprindo a legislação, e que pegue um funcionário teu mal. Aí cabe o quê? O que nós estamos estudando. A orientação que tu vai dar para as pessoas, né? Mostrar para as pessoas que o treinamento é importante, que fazer aquele serviço, né, de maneira correta é importante e que a gente precisa, né, ter aí uma sincronia, né, das atividades a fim de que a gente tenha, né, vencido aquilo que está exigindo ali no nosso licenciamento. Então, tudo isso é informado previamente. O meio ambiente libera. E aí a gente tem que respeitar tudo que eles estão dando ali como diretriz. Isso faz parte de um plano. Quando ocorre o que o senhor contou, é porque existe, muito mais grave ainda, né, que situações aí mais cotidianas, existe uma licença ambiental, uma operacional, né, que é o que te permite ter aí a fábrica a pleno vapor, existe toda uma implantação aí de programa de qualidade, né, para manter as tuas ISOs, e tu não está cumprindo nada. Concorda comigo? Tu não está cumprindo nada, na verdade. Negligência. Fala, Rafa, que eu não entendi. E negligência das pessoas. Por negligência das pessoas, mas aí, negligência de modo já hierárquico, né? Essa moça que foi fazer o treinamento, ela estava apta para fazer o treinamento? Não sei nem quem é, mas digo, ela estava apta para fazer o treinamento? No meu ponto de vista, não pode acontecer algo dentro da tua casa que tu não saiba. A regra é clara, a gente tem que ter aquilo que é da gente, né, dominado. Como que eu vou falar sobre um problema que está acontecendo aí de diesel, né, sendo no abastecimento aí ocorrendo vazamentos para o subsolo, e eu não sei que algo maior, por exemplo, está ocorrendo aí envolvendo ácido. Estou caminhando um pouco na fábrica. Um outro ponto da auditoria. Aqueles núcleos, né, que a gente forma aí dos gestores, né, para fazer essa auditoria na fábrica, eles têm que ficar sentados dentro do escritório? Não. Não, eles têm que circular e circular bastante. Por quê? Porque é somente circulando e vendo o que está acontecendo que a gente tem aí um parâmetro, né, para avaliar se está bom ou se está ruim, se as pessoas estão bem ou mal treinadas.
Porque a gente não pode, como auditor de alguma coisa, chegar para contrapor um assunto a uma pessoa e ser surpreendido com algo muito maior, que foi o que aconteceu com ela, né? Notem que ela foi falar de um assunto sério e teve que acabar porque virou um susto a reunião, algo que era para ser um treinamento aí, né, tranquilo para resolver um problema muito pontual. E existiam mais. Então, mostrando, né, que esse lugar tem N problemas. Não cumpriu a licença, não cumpriu os programas, né, de qualidade, e os seus auditores estão pessimamente treinados. Oi? Não era conhecedor da área, na verdade. Não era conhecedor da área, na verdade, né? Não, não. Então, os problemas estão maiores do que se imagina nesse caso. Porque imagina que alguém que está ali para te orientar nem identificou o problema que tu está contando, existe uma coisa muito grave aí que precisa ser melhorada. Bom, adiante. Nós temos um sistema just-in-time, já ouviram falar? Numa seleção de vídeo para fazer o curso. Olá, não entendi, seu Pedro? Não, aqui é outra coisa. Ah, tá, desculpa, achei que estava aqui com a gente. Bom, no sistema just-in-time, não sei se vocês já ouviram falar, a ideia, né, deste sistema é que, em via de regra, nada seja fabricado, montado, comprado, transportado, empacotado, né, enfim, antes da hora certa. O que significa isso, gente? Uma sequência de produção? Uma sequência de produção. Para o sistema just-in-time, primeiro a gente é solicitado. E todo o resto vai acontecer. Qual é o padrão que a gente está acostumado a vivenciar aí no nosso cotidiano? Planejar primeiro. O nosso cotidiano hoje, né, da nossa linha de produção, significa que a gente tem que ter, temos que ter um fornecedor, um estoque, a linha de produção, novamente o estoque do produto já montado, e entregar ao cliente. O último é o cliente. Isso é o que a gente vivencia na maioria das modelagens aí, né, de gestão, né, de empresa no nosso dia a dia. Isso mostra, gente, que nos gera muito material armazenado. Por quê? Porque eu vou ter que ter 2 estoques, aquele, né, que é considerado da minha matéria-prima e mais aquele do produto já acabado, e ficar ali aguardando a chegada do meu cliente. O estilo loja, né? Preciso ter aí 10 modelos de sofá aqui na minha loja física, né? Para as pessoas sentarem, verem como é que se sentem nele, enfim, né? E outro estoque maior, né, que são com os novos, para ser aquele que a pessoa decidiu para vir. Então, hoje, né, dentro do sistema just-in-time, a gente fica com a ideia de que primeiro o cliente vem e diz para a gente, olha, eu quero comprar um sofá. E você pergunta, que modelo? Você quer um sofá retrátil? 2 lugares, 3 lugares, poltrona? Vira-cama? Qual cor você quer? Bom, aí eu digo, né, que eu quero o sofá 2 lugares, né, um deles retrátil, não precisa virar cama, né, só que ele tenha uma certa inclinação, na cor verde. Ô, Vivi, Oi? alguém botou uma mensagem no grupo aí que não está conseguindo. Para te avisar para ver se consegue entrar no site. Conseguindo acessar, deixa eu ver aqui.
Só não vi quem é, botou a mensagem. Eu não sei quem é também. Me mandou no privado. Também, vamos ver. É o David. Tá, eu pedi para ele tentar acessar de novo. É o David que não está conseguindo. Eu tinha a impressão que eu havia visto o David na aula. Bom, ele vai tentar de novo. Gente, então, para esse sistema, né, nós temos aí uma produção puxada. Puxada por quem? Por quem vocês acham? A liderança. Puxada pelo nosso cliente, né? Concorda, Rafa? No sistema just-in-time, quando nós temos o cliente nos solicitando alguma coisa, nós fazendo requisição para a linha de produção, que faz requisição aos fornecedores, nós temos ele puxando a nossa produção. Quando nós temos um estoque e estamos, né, com fornecedores para nos entregar tal matéria-prima, possuímos um estoque que armazenou a matéria-prima deste fornecedor, depois a produção, depois um novo estoque do produto acabado, para depois o cliente, nós consideramos, no nosso mundo aqui de gestão, como uma produção empurrada. É como se inverter. Cortou, Rodrigo. Rodrigo, fala de novo, por favor, que cortou. É como se invertesse as posições, né? O cliente que era o último, agora ele... invertesse as posições. Dentro desse programa, né, de implantação de gestão de qualidade, nós gostamos do sistema just-in-time. Por quê? Ele atenua custos, ele nos faz com que o nosso espaço, né, de estoque seja menor, nosso almoxarifado é mais clean, é com aquilo que a gente realmente precisa, e a gente corta etapas do processo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu não tenho estoque dentro desse sistema, na verdade. Quando eu tenho a linha de produção puxada pelo cliente. Por quê? Porque é muito preciso. O cliente chega para ti e diz, eu quero que tu confecciones para mim, na tua tornearia, né, tal peça, uma polia, com tais dimensões, né? Enfim, vocês aí sabem melhor que eu de fabricação. Tu diz para ele, olha, eu levo 2 dias para que eu consiga que o material esteja aqui e mais 2 dias para te entregar. É o tempo só de chegar a matéria-prima e eu confeccionar. Perfeito, ele fecha o negócio. Em uma semana, ele comprou o teu produto, né? Teu serviço, e tu já entregou para ele. Agora, se tu tens a tornearia e tens ali a ideia de fazer algumas coisas para amostra, tu já tens que ter um estoque, tu tens que ter vários, né, da mesma coisa, enfim. Aumenta, né? Inclusive, lá na apostila de vocês, que eu continuo com dificuldade aqui de linkar a tela, por isso que eu não estou mostrando, vocês têm até uma foto depois lá que vocês podem verificar exatamente o que eu estou falando. Então, esse processo diminui etapas, e quando diminui-se etapas, reduz-se custos, menos riscos, né, com acidentes, menos lixo, né, acumulado aí ao nosso entorno, menos desperdício,
e isso nos agiliza, né, a nossa linha de produção. Pode-se dizer também que o sistema just-in-time ele é um dos pilares, né, da produção enxuta, que chamamos, né? O produto ou a matéria-prima, né, vai chegar ao local somente no ato da utilização, no momento exato que aquilo é necessário. Então, os produtos, né, eles são entregues, né, vendidos, fabricados, né, praticamente enquanto eles estão ali sendo requisitados pelo cliente. Então, não vai haver muitas peças, né, confeccionadas, ocupando espaço, né, para que a gente tenha que ter ali um sistema de estoque. Então, com isso, a gente também reduz custos bastante, né, principalmente em alguns setores aí do mundo da gerência, porque o que ocorre na prática? Tu também não fica com coisas que tu corres o risco de não ter função, né, para alguém. Concordam ou não? Por exemplo, pode falar, Felipe, você ia falar? Não? Por exemplo, você vai abrir, né, um armarinho, né, que chamavam, não sei se ainda chama assim, que vende aviamentos, né, que vende lá materiais aí, itens de costura. Ora, quem vende itens de costura vai vender botões, vai vender linhas, aí a pessoa que vai entrar nesse negócio vai acabar tendo que comprar diversas cores, né, do catálogo de linhas. Aí ela vai comprar lá uma cor exótica, absurdamente exótica, mas ela vai ter que comprar, mesmo sabendo que a chance de vender aquela linha é uma em 100 vezes que alguém chegar ali para comprar linha. Para um setor desse, trabalhar com uma modelagem de catálogo, por exemplo, dizer, olha, eu vendo as cores tradicionais do catálogo de linhas. Então, alguns tons de azul, alguns tons de verde, alguns tons de amarelo, enfim, né? Mas, caso você queira algo mais diferenciado, eu tenho aqui no catálogo. Em 2 dias chega para a gente. Você tem como esperar? Então, isso é uma modelagem nova que está adentrando no mercado, mostrando o quê? Que o cliente vai lá e puxa a minha produção. Vai lá e me faz ali, né, me alfineta, como se diz. Olha, eu queria comprar algo mais arrojado, mas você não tem aqui. Não, mas eu vou conseguir. Eu não tenho aqui em estoque, mas eu tenho nos meus networks, né, que aí entra os contatos dos teus fornecedores, eu tenho como conseguir isso e tenho o prazo certo da entrega. Isso ajuda a todos, porque o que acontece? Tu não fica com aquele produto empacado, vocês sabem que todos os produtos têm a sua validade, né? Inclusive esse mais simples, né, como o caso da linha que eu falei, ela não tem uma validade eterna, né? Ela apodrece. Então, ela não pode ficar, ela suja, ela não pode ficar ali indiscriminadamente. Então, se a gente consegue, né, fazer isso, é algo legal e é um conceito novo, mas que, se vocês forem ver, muito útil, né, para quem está aí no ramo dos negócios. Também, outro conceito, né, dentro dessa situação da qualidade, né, da implantação aí do 5S e do sistema just-in-time, que nós temos que ver. É a questão do estoque mínimo, né? Nas fábricas, né, onde se está implantando esse programa, né, essa modelagem do just-in-time, né, do programa 5S, elas têm ali o estoque de matérias-primas, o mínimo suficiente, né, para algum período ali da sua produção. Então, isso também tem que deixar os
funcionários, né, os empregados, de uma maneira treinada, capacitada, né, para que eles possam compreender que vai ser entregue pequenos lotes de matéria-prima, de acordo com o que a gente realmente precisa produzir. O que isso também implica, né? Por que o treinamento deles sempre é o carro-chefe aí que vai nos dar êxito na implantação de qualquer sistemática dessa que a gente está estudando? Por quê, gente? Porque a gente sabe que quando a nossa matéria-prima é escassa, o que não pode acontecer? De maneira nenhuma. Pode haver perda. Perdas. Erros. Não pode haver. Eu tenho um número restrito, né, de tecidos. Tenho uma costuraria. Eu não posso errar. Então, eu até já tive um exemplo disso numa certa malharia, onde eu fui comprar o uniforme da escola e a própria dona da malharia, né, na hora de cobrar ali no caixa, olhou e disse assim, não posso te vender este moletom. E eu, por quê? Não, fui costurado errado. Eu sou leiga, gente. Para mim, tá me entregando assim, tá novo. Eu não entendo. Ela olhou o tecido e viu que pela qualidade, né, pela textura do tecido, a parte que estava aparente era que deveria ser do avesso. O que isso significa numa linha de produção grande? O funcionário não entender esse quesito textura do tecido significa que ele perdeu a peça. Ou perdeu a sua hora de trabalho confeccionando tal peça. Porque ela não vai poder ser vendida. Ela pode até ser vendida, mas só se por alguém que também não esteja bem treinado e não veja. Neste caso, né, a pessoa do caixa estava treinada e viu. Então, mostrando que, bem o que o Douglas falou, não pode haver perdas. Não podemos trabalhar com achismos. Nós temos que ter um foco, um cronograma do que está sendo solicitado da nossa linha de produção, é tantas peças, as dimensões são tais, e assim elas devem sair. Sabemos que temos a nossa margem ali, né, que pode ocorrer de algum erro, que é admissível, né, tolerável, mas tudo dentro da tolerância, o nome já diz. Nada, né, que possa aí comprometer a nossa linha de produção. Bom, outra ideia que o Just-in-Time tem é reduzir o número de fornecedores para o mínimo possível, né? Que aí ele acredita que alcança benefícios, né, da política Just-in-Time quando tem isso reduzido. Ele pensa, né, essa idealização aí do programa, que essa redução vai gerar vulnerabilidade, né, em eventuais problemas de fornecimento, já que fornecedores alternativos fossem construídos. Então, a melhor maneira, né, é fazer um cadastro, uma seleção minuciosa, né, daqueles fornecedores e arranjar uma forma aí de eles operarem com você de maneira bem creditada, digamos, né, e que você possa confiar. Então, o programa, né, ele vai de encontro àquela ideia do que a gente vem estudando, que quanto mais networks, né, melhor. Já no Just-in-Time, não. Ele acredita que quanto menos, porém, mais confiável, vai ser melhor. O que vocês acham? É um fato isso ou não? Eu acho que sim. Quem mais concorda com o Rafa e quem discorda? Porque quem vai ter que ter essa rede aí de networks é ele, né?
para ele poder para ele poder te fornecer, ele que vai fazer esse corre aí por fora, e não a gente. Perfeito, Rafa. Matasse a charada. No Just in Time, a ideia é o quê? Eu não vou perder tempo correndo atrás de A, B, C, que poderão dizer que vão me atender e pode ser uma mentira. Eu vou ter somente quem eu confio. Ou seja, o Felipe, se eu ligar para ele, ele disser que amanhã, 10 horas, está a minha matéria-prima na frente da minha loja, eu confio porque ele nunca errou no horário e na data que ele prometeu. O Felipe está no cadastro. Mas pode ter o João que disse, não, eu te atendo, vou te encaminhar amanhã, às 10. E já é quarta-feira da outra semana, e faz uma semana que ele te enrola. Eu preciso desse fornecedor? Não. Não preciso. No Just in Time, essa ideia de network só para ser número não serve, gente. É que nem aquela história lá da rede de contato das pessoas lá das redes sociais. Quando a rede social diz, você tem 2.000 amigos, né? Não tem uma rede que fala isso? Tem, né? 2.000 amigos. Tu tem 2.000 amigos? Não. Tu tem ali desses 2.500 curiosos que te viram um dia, querem saber da tua vida, pediram sugestão, tu aceitou, pronto. Mas não sei quantos que foram teus colegas conhecidos, né, de algum lugar, outros, e assim por diante. Daqueles ali, tu vai contar com 10 que são teus amigos, que é alguém da tua família que está ali. Mesmo caso, né, trazendo aqui essa situação para o nosso interesse, que é a gestão. Nós não precisamos de 2.000 fornecedores que não nos atendem. Ficarmos em dúvidas, né, naquele leque de opções de pessoas que não vão nos atender bem. Nos atender bem é mandar matéria-prima de qualidade no tempo combinado. Quem não faz isso não serve para nosso network. É aquela seleção que a gente tem que fazer da rede. Não me serve, porque não é meu parceiro, né, de negócio. Porque se ele me deixa na frente do meu cliente, né, com a cara desprovida, né, de uma boa explicação, ele não serve como parceiro. E o Just in Time mostra exatamente isso, né, numa tranquilidade de clareza para a gente, que nos convence, que é isso que tem que ser feito. E é bem como o Rafa falou, nós não vamos perder tempo com esse tipo de pessoas e também não vamos perder tempo procurando nada. Nós vamos ligar para aqueles a quem a gente confia. Bom, com respeito à gestão de pessoas, o que nós temos que estudar? Que a metodologia, né, JIT, que a gente chama, é uma sigla, tá, gente? JIT, prevê um sistema de gestão, né, onde, de pessoas, conforme descrito, a qualidade total. Que, no fim, né, se garantam a participação, o comprometimento e o não conformismo, né, do indivíduo. O que significa isso na prática? O que vocês acham? Nesse programa, né, de gestão de pessoas que está sendo mencionado aqui, o JIT, vocês notem, ele é ousado, se formos analisar. Ele quer qualidade total. Quando eu falo em qualidade total, já falamos, né, nas aulas anteriores, a gente quer aquilo, o melhor entregue possível para o cliente.
é buscar pelo em ovo. É isso que se requer, né, de um programa de qualidade total. A gente quer a chance de erro zero, zerada. Então, com isso, né, precisa ter algumas metas que precisam ser seguidas. Por quê? As metas também colocadas por essa modelagem JIT são amplas e muito ambiciosas. O que é algo ambicioso? Ambição é quando a gente espera mais do que a gente tem certeza de que vai receber, não é isso? Gasta mais do que ganha. Também. Pode-se dizer. Ambição é quando a gente está se formando hoje em mecânica e com meta de daqui 4 anos ser engenheiro mecânico. Ambição boa ou ambição ruim esse exemplo? Boa, boa. Boa. Boa, estamos pensando já. Boa pedida, bom conselho que eu estou dando para vocês. É isso. E neste programa, né, de implantação aqui do JIT, é um aperfeiçoamento contínuo. Por que eu estou citando esse exemplo para vocês? Porque quem está participando dessa modelagem de gestão de pessoas, né, por esse método, tudo que não é alcançado, né, tem que estar em perfeito movimento, para que se alcance o aperfeiçoamento de uma maneira mais ampla e rápida possível. Então, o que prevê esse programa JIT? 0 defeitos. Tempo zero aí de preparação. Posso chamar tempo zero? Ele quer chamar, Sim, mas... Hã? Eu acho que sim, pega pessoas formadas, né, qualificadas, né? Qualificação é tudo. Se tu sabe a fonte, né, para fazer as coisas, pode ser que tu tenha aí. Tempo zero é impossível, né, gente? Não existe. Mas ele quer a ideia, né, do tempo zero, que é tu ser um recordista do teu próprio tempo, concorda? Movimentações zero ele quer no programa. Quebra zero. Lote unitário, ou seja, uma peça por vez. O que significa isso? Perfeição. Perfeição. É possível ou não é possível? Vamos pensar, né, numa fábrica aí de vestuário. A gente gosta de sair, mulher detesta, né? Eu falo pela minha classe. Tu sair, tem 10 com o mesmo vestido que tu. É só não comprar na Renner. É verdade. É verdade. Ou seja, para nós tá bom, já estamos gostando aí desse sistema de gestão. O que isso significa, gente? Que esse tipo de modelagem, né, de fábrica, ela vai fazer o trabalho dela pensando única e exclusivamente em ti. Ou seja, a gente vê isso em que setores aí? Eu citei roupa. Existe, né? Roupa aí, a gente sabe que essas roupas de marca, né? De marca de verdade, tá, gente? Estou falando. Vocês vão chegar lá, vai ter, né? A camisa vai fechar certinho. Na hora que tu for passar, que eu observo isso, perdão, na roupa de todo mundo, né? Eu vejo se o friso está certinho aqui e se a costura ficou dos dois lados da mesma altura. É um defeito, né, que eu faço na roupa das pessoas. Mas, enfim, faço nas minhas também. E aí eu digo, pois é, né, Viviane, você comprou onde não devia. Acontece. Mas podemos pensar outros setores, por exemplo, que existe aí o pensamento no foco só no cliente.
Posso dizer que fábrica de móveis planejados entra e se encaixa aqui nesse programa que nós estamos estudando? Com certeza. Com certeza. Gente, sem medo de errar. Eu diria até que é aí o primeiro exemplo até que a gente poderia pensar para esse programa. Ou seja, estamos aí dentro de um AP, né? Um apartamento pequeno, onde a gente não entende muito como é que se coloca móveis convencionais. Ficaria menor ainda. Olha, essas pessoas fazem milagre. Chama eles, eles vão planejar o armário em acordo com o espaço que tu tem, a bancada, e eu sei que tu fica com um casarão, né? De um espaço que era pequeno. Isso é um exemplo clássico. Por quê? Porque aquele tamanho de mesa só você vai ter, porque só na tua sala que cabe, né? Aquele sofá foi pensado também para o espaço que tu tinhas, e assim sucessivamente. Então, as únicas coisas que eles cumprem de medidas, né, convencionais seriam aquelas que não tem como mudar: geladeira, fogão, né? E ali a cuba da pia já está sendo considerado, né? Porque agora tu compra menorzinha, né, em função da adaptação do teu armário. Então, gente, mostrando, né, que é um exemplo clássico desse sistema que eu estou apresentando hoje para vocês, né? Tem chance de avaria do produto? Não, os móveis são sob medidas, as medidas são retiradas em loco e eles são montados, perfurados, tudo em acordo com o que está sendo solicitado em projeto. Não tem como dar errado. Só se quiserem montar noutra casa. Bom, aí não vai dar certo. Porque demais, ele fecha e cai como uma luva, né? Então, é justamente aí um bom exemplo, né, da modelagem da sequência, né, JIT, eu já ia falar just in time, que tem como meta aí, né, um tempo zero. Ou seja, tu trabalha num projeto antes para ter ali uma linha de montagem eficaz, né, e contundente depois. Bom, quais são as principais funções que a gente tem aí para esse sistema? Redução de desperdício. Como que a gente reduz o desperdício? É poucas peças, né, gente? Não haverá, no caso dos móveis, por exemplo, a menos que a marcenaria erre o corte, não há como haver um desperdício. A menos que a marcenaria, né, erre ali a estrutura da furação, por exemplo, né, para ser encaixados os parafusos e os encaixes, enfim, não tem desperdício, né? Não se perde nada. É só seguir os cortes, né, as perfurações de acordo com o que está o projeto. Se fizer isso, 100%, né, de aproveitamento ali do projeto. Bom, essa implantação, né, além ali da principal função, que é a redução do desperdício, né, nós vamos ter também uma implantação aí de processo de produção mais eficiente. Os prazos vão ser curtos, né? O tempo médio da produção do produto também vai tender sempre a cair, porque tu vai estar sempre ali primando, né, pela agilidade, pela rapidez. Inclusive, no exemplo, né, da fábrica de móveis, tu vais ter agregado a ti, né, materiais, maquinários, né, que vão tornar aí mais eficazes, né, a tua linha de montagem e de produção. Então, esses prazos vão ser sempre menores, por natureza, né? Justamente porque tu está aplicando essa regra. Por que isso? Pelo mesmo motivo que eu falei há pouco, né? Tu não vais ter ali, tu só tem que seguir o projeto, então fica fácil de tu manter a tua produção, né, de maneira ali bem mais organizada. Bom,
isso tudo, né, são vantagens que a gente pode ver aí dessa modelagem do sistema, né, Just-in-Time, que tem aí agregado, né, metas como o JIT, né, que eu acabei de mencionar para vocês, mas também temos os contras. O que vocês acham que são? É possível ter coisas contras? Com certeza, né, gente? Vocês sabem que nada é fácil para nós. O que pode ser um contra, por exemplo, no sistema Just-in-Time, uma vez que eu não tenho estoque, eu não tenho nada, né, que esteja ali a me dar suporte caso de um imprevisto? Então, já estou dizendo a resposta, né? Pequenos imprevistos... Atraso, né? Atraso. Pequeno imprevisto é um grande estrago da tua linha de produção, da tua entrega, porque tu não tem estoque. Se alguém atrasou contigo, aquele exemplo que eu citei, né? Eu tenho o Joãozinho lá que disse que me entrega amanhã, que é quarta-feira, mas ele acaba me entregando na quarta da outra semana. É uma semana de atraso. Uma semana de atraso, eu ponho em xeque meu projeto. Posso perder o cliente. Então, um atraso de um fornecedor, eu deixo a minha fábrica também parada. Porque o que acontece? Existem pessoas ali que têm uma sequência programada de serviço. Elas estão ali hoje para fazer a montagem para o seu Pedro, dos móveis dele, amanhã do Vitor, e assim sucessivamente. No momento que eu atraso de um, porque eu não tenho do Vitor ainda, porque tem que ser primeiro do Pedro, não posso ter nada estocado, eu já atrasei uma semana de cliente por causa de um fornecedor que não cumpriu com a sua palavra. Então, isso é o carro-chefe, aí, eu diria, das desvantagens do Just-in-Times. A empresa também, por não ter estoque, nunca vai estar apta a fazer aí entregas grandes, né? De modo imediato. Ou seja, como ela não tem, sempre ela vai ter que se programar e contar também com a programação do fornecedor. Então, se chegar alguém, olha, eu preciso para dia 30, 10 desse modelo aqui. A empresa vai ter que fazer a verificação se o seu fornecedor entrega 10, né, itens de matéria-prima para aquela modelagem. Então, isso também vai se tornando, né, tudo relacionado aí ao estoque, né, um atraso, um engessamento, eu diria, né, da empresa com respeito aí à sua liberdade, né, de poder ou não atender o seu público. Se a empresa fica um tempo longo sem vender, a linha de produção fica parada. Linha de produção parada é bom, ruim, péssimo, não deve acontecer. Tudo isso Péssimo. junto, eu diria. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto, gente. Linha de produção parada é tiro no pé, porque tu aguenta isso um mês, mas tu não aguenta isso se for uma sequência, né, para ti. Se for uma periódica aí para ti. Tu vai ficar aí estafado, né? A tua saúde financeira começa a ficar comprometida como gestor, como, né, empresário. Então, não pode. Para tu ter esse tipo de sistema, tu tens que ter sempre um plano B e tens que ter aí um mercado bem fiel a ti. Que saiba que, né, vai estar sempre te solicitando. Ai, desculpem. Para poder trabalhar com esse tipo de modelagem, né, normalmente os alunos aí de engenharia de produção, né, que estão mais relacionados, digamos assim, com o sistema Just-in-Time, ele deve fazer um curso, né,
de especialização nessa área em específico, né? Essas especializações, a bibliografia, né, as leis aí indicam que devam ser entre 6 meses e 1 ano do conteúdo, né, e carga horária do curso. É fácil implantar o Just-in-Time? É fácil, difícil? Eu diria que tem que ser um ato de coragem, né? Porque a gente tem que ter, como eu falei há pouquinho, temos que ter aí um público-alvo bem definido. Esse público-alvo tem que comprar a tua ideia, tem que ser teu cliente, né? De verdade, tem que ser fiel à tua empresa. Tu tens que ter, né, uma sequência de trabalho aí pré-estabelecida para que tu tenhas a certeza que vai dar certo. E ainda tens que ter uma produção, né, um sistema de produção, onde as pessoas têm uma especialização de 6 meses a 1 ano. Não é uma modelagem fácil, né? Como vocês mesmos puderam ver. Bom, antes de seguirmos, parei um pouquinho que eu estava esquecendo. Bom, como vão ser 25 para as 9, está quase no nosso horário. Que hora a gente solta, na verdade, hein, gente? Às 9. É às 9 mesmo. Tá, porque eu estava achando que era antes. Não. Beleza. Antes de mais nada, deixa eu já deixar aqui na aula, para quem não está, assistir depois. A nossa aula não acaba sexta, conforme falávamos. Eu falei. E sim terça da semana que vem. Boa notícia? Oi. Não gostaram da notícia, todos mudos. Oi. Eu fiquei sabendo hoje à tarde que seria terça. Ficou? Então tá. Bom, já sabiam, então. Então, o que acontece? Aí, o trabalho que a gente falou que eu ia encaminhar ontem, que no final, com a queda de energia que eu não fiz, eu vou encaminhar para vocês na sexta. Ficará mais fácil. Porque agora nós temos que ver produção, né? Já vimos a parte de qualidade, temos que verificar a produção, e aí, então, sexta, eu encaminho o trabalho. Se faltar alguma coisa da disciplina, a gente vai terminar na segunda. Se não, nós vamos poder, uma vez que essa dinâmica de grupo, fazer em 2 etapas, o que permitirá a gente fazer de modo até mais descansado. Beleza? Vamos voltar aqui, então. Bom, dentro ainda dessa modelagem que nós estávamos falando, que eu achei que tinha que terminar, porque normalmente eu me passo aqui, né? Nós temos os elementos básicos, né, do JIT. Então, alguns desses elementos chama-se aí o Kanban. Vem do japonês também. O que significa isso, gente? Gente, isso é aquele sistema, né? Não sei se vocês estão lembrados, que existia até na escola e depois foram deixados de lado, né? Essa técnica foi difundida aí mais nos anos 80, 90, né? E depois foram abandonados. Isso só funciona efetivamente aí no campo de futebol, digamos assim, né? Mas a ideia de um conceito relacionado, né? Kanban significa cartão, né? Ou sinalização. Então, começou a ser aplicada aí pela gestão, né? O fluxo, né? de peças e tudo mais, né? Recebiam também o nome aí de gestão visual. Então, existia, né, a indicação
de cores, né, para delimitar como que estava esse fluxo. Então, a cor verde significava que a produção estava fluindo bem, por exemplo, né? O amarelo, que devíamos ficar atentos. Vermelho, sinalização aí, né, de algo crítico. Da onde vem essa ideia que está aí até hoje no nosso dia a dia? Onde a gente vê isso? Semáforo. 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 Por que a questão das cores, né, foram escolhidas essas? Vamos deixar os daltônicos fora disso, tá? Porque eles não distinguem o verde do vermelho. O semáforo não foi feito para eles. Vocês já estudaram cores? Ah, não, vocês são mecânica, desculpem. Temos lá o feixe de cores, né? Sabem disso, lá da física, lembram? A cor amarela, né, ou laranja, né, o alaranjado, é a cor mais perceptível dos humanos. Você está em qualquer lugar, pode ter alguém pintado de vermelho, que nem a gente costuma dizer, mas a cor que vocês enxergarão primeiro, né, porque é a cor que nos norteia numa sensação melhor, né, vibratoriamente do feixe das cores. É o amarelo alaranjado. Por isso ela é disposta no meio do semáforo. Isso é uma curiosidade só, né, mas para a gente não passar em branco do porquê dos cartões, né, para explicar aí o nosso fluxo. Por isso ela está no meio do semáforo, justamente para pessoas que não distinguem, né, que tem esse problema aí de daltonismo, o verde do vermelho, saber, né, através dessa, que é a cor mais perceptível por nós, seres humanos, que algo vai mudar. Então, aí, ou a gente segue, né, ou a gente para. Então, o resto é convenção, né? O vermelho e aí o verde, né? Então, o que vocês acham? Eu acredito, né, que até funcionou bem esse estilo aí, né, de cores. Indicou bem. Quando estava lá amarelo, significa que algo não está indo legal. Precisa ser revisto o plano, ter um plano B, um plano de ataque, para que a gente consiga, então, né, fazer mudanças necessárias para que a nossa produção não vá para o vermelho. Porque o vermelho é fracasso. É aquela sinalização que diz, pare agora ou você vai ter problemas, ou vai ser atropelado, né? Se for aí o caso do semáforo. Então, é bem assim que funciona, né, no mundo dos negócios. Quais são alguns tipos, né, que nós temos aí de Kanban, né? Ele é dividido basicamente em dois tipos. O de produção, né, e o de movimentação. Então, o que seria o de produção? O que vocês acham? O de produção poderia ser que foi planejado e determinado uma data e essa data está estourando e aquela percentagem de conclusão não está sendo alcançada. E aí o que acontece? Ele pode estar no amarelo e já indicando que pode ficar pior. Pode ser isso um exemplo? Pode ser. Na produção? Isso, pode ser. A produção vai nos indicar o quê? Quantas peças eu estou autorizada, melhor dizendo, a produzir. Porque não se esqueça, o JIT, né, e a modelagem Kanban que está dentro do JIT nada mais é do que o just-in-time, né, de uma maneira aí mais desfragmentada, né, para a gente compreender. Então, o que acontece? É bem o que o Felipe está falando. Nós temos que compreender o quê? Saiu, né, várias peças com algumas quantidades aí de montagem, né, com os cartões, vai circular entre os meus fornecedores, né, e a minha linha de produção, fixados aí, né, nessa peça, nesse material que eu produzi, só vai ser retirado quando ela estiver em mãos do cliente.
ela vai retornar para o processo, né? Para autorizar a produção e reposição aí dos itens. O que eu estou dizendo na prática? Produzir 10 mudas aí de roupas, camisas masculinas. Vários modelos. Alguns camiseta, outras camisa polo, outras camisa social, fechou 10. Saíram todas com cartões. Da minha linha de produção até o fornecimento. Bom, quando voltarem para mim esses cartões que estavam nelas afixados, voltou 10, significa o quê? Que eu vendi as 10 mudas, né, as 10 peças de roupa, e que, por consequência, eu posso produzir mais 10. O meu cartão é verde. Prossiga. Agora, se eu fiz 10 e volta 3, o que significa isso? Atenção. Atenção. Atenção, tem algo que não agradou. Bom, o que não agradou é diversos fatores. Aí cabe a minha fonte de pesquisa. Não agradou por quê? Os clientes não gostaram da cor. Os clientes não aprovaram o tamanho das roupas. O meu foco é pessoas de baixa estatura, de média estatura, pessoas na modelagem plus size, pessoas menores. O que eu produzi que não foi aceito no mercado? Isso eu também preciso entender. Só que isso a gente já sabe, né, gente? Marketing, é algo que eu já tinha que ter previsto antes. Porque para nós implantarmos um sistema desse, que é muita precisão, nós temos que ter um estudo de mercado. Eu não posso lançar peças sem compreender quem compra essas peças. Eu tenho que ter o meu foco. Então, por que voltou? Né? Voltou só 3, né, vendidas, e as outras estão ali empacadas, né? Então, eu tenho que saber isso. Bom, e se a minha rejeição é total? Aí eu tenho que sentar e pensar muito melhor. Por quê? Porque eu tenho que verificar por que da aversão total. A minha marca não é para o público que eu estava pensando e para o público que eu construí. Existe algum outro que vai aceitar? Então, são sequências, né, que as pessoas têm que ter aí elencadas dentro do seu plano. Qual plano? Aquele que eu falava para vocês que nós tínhamos que ter. Temos que saber o que vamos fazer, tirar do mundo dos sonhos para a realidade, entendermos o que nós vamos produzir e termos um plano B, para quando algo neste der errado. Bom, outro estilo do Kanban seria o de movimentação. O que seria movimentação de algo, gente? Então, seria aquela modelagem de cor que indica, né, para o meu fornecimento que eu posso, que eu estou autorizando, né, a movimentação física das minhas peças entre o fornecedor e o cliente. Então, neste caso, eu vou substituir aquela modelagem de cartões, né, de produção por cartões aí de movimentação, o que vai permitir, né, ao meu fornecimento que eles entendam que eu não preciso esperar que alguém venha. Eu posso levar para algum lugar, né, que eu julgue aí necessário, digamos assim, para que possa comprar essas minhas peças. Bom, o que mais a gente tem que levar em conta para as aplicações aí do sistema Kanban? O tempo, né, de preparação. O que é o tempo de preparação?
O objetivo sempre dessa modelagem vai ser produzir, né, em lotes ideais de uma unidade. Às vezes, dependendo do que é a nossa produção, isso vai ser impossível, né? Porque a preparação de máquinas, os custos, né? Enfim, talvez nos restringam um pouco. Mas a ideia é essa. Então, o tempo de preparação vai ser onde a gente vai ganhar, né? Em diretrizes, né, do que a gente quer fazer, vai ter que ser mais ágil, né, para a gente ter essa preparação e reduzir, então, custos através dele. Uma outra ideia, né, dessa modelagem, né, do JIT, seria um colaborador multifuncional. O que é multifuncional? Que aí a gente já entende o que é o programa. Operador multifuncional? Isso. Um operador que opera vários tipos de máquina, de coisa, né? Um cara versátil. Versátil. Gente, isso mesmo. Essa pessoa versátil, ela não vai precisar que alguém lubrifique a máquina dela, limpe, ajuste, para que ela sente ali e opere. Isso é... Pode falar, Rafa. Não vou falar. Ah, não? Tá, é que indica aqui para mim quem é que quer falar. Essa pessoa, então, né, ela vai estar nas suas mãos, né, a responsabilidade de fazer toda essa manutenção, essa ajustagem, né, e deixar a máquina apta para o trabalho e ela mesma realizar a sua atividade. Então, isso seria o colaborador multifuncional. Requer isso, é uma pessoa que tem que ter habilidade, tem que estar em dia, né, com a sua integração, né, com a máquina que trabalha ou no seu setor, para que ela possa desempenhar esse trabalho. E também ter a remuneração adequada, né, porque esse sistema não é objetivo fazer uma escravização do colaborador, não. É sim deixar ele cada vez mais apto, né, com mais atribuições que possa agilizar o processo, sem que tenha aquelas coisas. Avisa fulano, que pede para ciclano, que, né? Não, ele mesmo vai resolver tudo que está ali. Outra qualidade, né? Outra função desse sistema JIT é o layout. O layout, né, dentro do sistema JIT, ele é um pouco diferente, já que o estoque é mantido, né, no chão de fábrica entre as estações de trabalho e não em almoxarifados. O que isso significa? Que ele tem que realmente ser baixo, pequeno, né? Funcional para alguns dias. Então, nós vamos ter estoque só para até o dia que a gente tem que realmente entregar determinado trabalho, e depois disso, se não temos trabalho, não temos estoque. Então, isso ele é diferenciado. Esse tipo de modelagem, né, tem diferença aí do nosso cotidiano. É mais enxuto, né, ele tem aí a necessidade de ser mais clean, até pelas questões aí que nós já estudamos de saúde ocupacional e também de segurança do trabalho. Outra questão, gente, é a qualidade. Defeito é sinônimo de desperdício. Não só para o sistema JIT, mas para qualquer sistema, mas principalmente para esse. Por quê? Porque nós não temos produção. Então, não se esqueçam, sem estoque, desculpem, sem estoque, nós não temos como ter aí uma volta para trás, né, da nossa produção. Então, nós não podemos ter desperdício, a qualidade total, né, ela tem que ser mantida desde a ideia do produto, né, lá no ato do projeto, até a confecção dos mesmos. E também a questão dos fornecedores. O que muda? Muita coisa. Nós estávamos acostumados com a ideia de quanto mais networks, melhor. Aqui, eles são aí peneirados.
ou seja, vai ficar aquele com quem eu posso contar. Então, tanto para o just-in-time quanto para esse sistema JIT, é a mesma convenção, né, que a gente vai ter. Então, isso pode afetar o sistema básico ali da nossa operação quando nós não temos aí um funcionário bem treinado, né? Nós precisamos manter essa ordem a fim, então, de que a gente consiga ter, né, a implantação eficaz, né, do just-in-time junto, né, com o sistema JIT. Bom, com isso, nós acabamos aqui o assunto gestão, né, de produção, né, gente? De produção, de qualidade, desculpem. E nós vamos ter que adentrar a um novo assunto que será feito amanhã, uma vez, né, que a nossa hora já está se esgotando. O que nós vamos falar amanhã? Gestão de produção. Função da produção, né, os sistemas de produção que a gente tem hoje, né, PCP e produtividade, então, o que significa isso, né, que está aí no nosso cotidiano? Beleza? Até aí, algum problema, alguma pergunta, digamos assim? Não. Não? Não. Deixem só eu abrir a chamada, por favor. Ah, não consigo, gente. Vou fazer a chamada por aqui, sem que vocês consigam ver, não estou conseguindo anexar, tá? Me ajudem, por favor. O André. Não? David, está aí, né? Douglas. E o David, gente? David está aí. Tá, Eu estou aí presente. Felipe, está aí. Presente. Igor, não. Ismael, não. Luciano, não. Seu Pedro está. Rafael também. O outro Rafael também. O Rodrigo também. Rogério. Tô também. Tá. É que eu não estou vendo, gente, a tela. Não consigo botar junto. Tá. Por quê? Bom, o Charles e o Vitor está aí, né? Presente. Ok. Perfeito, então. Então, até amanhã nós conversamos melhor e aí começamos a falar de produção. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.